série, tudo beleza? Então vamos dar continuidade às questões de conflitos no continente europeu. Lembrando que nas aulas anteriores nós trabalhamos com as áreas de conflitos territoriais na chamada Europa Ocidental. A Europa é dividida historicamente em duas regiões, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Nós vimos vários conflitos territoriais, a exemplo do País Basco, a exemplo da Catalunha, a exemplo do que aconteceu da Irlanda do Norte, no processo, a disputa, principalmente entre os grupos católicos e protestantes, a quem pertenceria, o objeto lá era definir a quem pertenceria a Irlanda do Norte, se a porção sul da ilha, que era a Irlanda ou a Inglaterra, e nós vimos também outros pontos de disputas territoriais, como por exemplo a Chechênia, entre outros, a gente acabou citando. Nesse momento nós vamos trabalhar aqui especificamente com a ex-Iugoslávia. E essa é uma pergunta que eu faço, uma pergunta de partida. Você já ouviu falar na Iugoslávia? Já ouviu falar alguma coisa relacionada à Iugoslávia? Não? Como que não? A Iugoslávia é um país que não existe mais, por isso que muitos de vocês nunca ouviram falar na Iugoslávia. Eu ouvi falar na Iugoslávia, porque já tinha uma certa idade, não era adolescente, pré-adolescente, quando a Iugoslávia deixou de ser um país. Então hoje ninguém mais fala na Iugoslávia. Só quando você vai ver alguma coisa histórica, quem gosta de esporte, a Iugoslávia era uma potência no esporte, todos os esportes, ginástica, vôlei, basquete mesmo, o pessoal jogava lá, futebol, então esse fato. Então vejam, é por isso que você vai ter algum contato com a Iugoslávia. Do contrário, é realmente muito difícil. A Iugoslávia é um país que não existe mais, isso você já sabe. A Iugoslávia ela fica no lado da Europa Oriental, lá próximo já à União Soviética, ao território russo, que hoje é o território russo. Então fica na porção oeste, próximo ao mar Adriático, conforme você pode observar nesse mapa, fica ali ao norte, ao nordeste, norte e nordeste da Itália, logo abaixo da região onde nós temos o território italiano. Essa é uma região que foi historicamente palco de disputa. Nós temos uma região relativamente pequena, se você procurar essa imagem aqui no Google Earth, no Google Maps, você vai ver que é uma área bem pequena e que tem povos com culturas muito diferentes. Você tem os sérvios, que tem toda uma questão cultural, a religião, o idioma, etc. Nós temos os bósnios e a Bósnia e Herzegovina, também há conflitos ali, porque nós temos no território bósnio, nós vamos ter croatas, que tem uma outra matriz cultural, e nós vamos ter sérvios também, a mistura desses dois povos. Enfim, nós temos um mix ali de culturas, diferentes culturas, e isso, naturalmente, vai gerar conflitos. Todo esse território ele era chamado de território sérvio. Foi em 1918, 1919, foi fundado o território dos sérvios, a República dos Sérvios, Croatas e eslovenos. Isso em 1918 e 1919. Quem dominava toda essa porção territorial era a Sérvia. A Sérvia era o país mais poderoso e nós tivemos um governante sérvio, que foi o Marechal Tito, que governou o país durante um bom tempo. E como está próximo da União Soviética, essa região, considere que nesse momento, principalmente a primeira metade do século passado, todo esse território ele era um só, era um único país, uma única nação. Ele tinha uma afinidade muito grande com a União Soviética. O Marechal Tito e os outros governantes, ele se empolgava muito com o governo socialista implantado na União Soviética. E aí ele até buscou apoio da União Soviética, mas a União Soviética não deu um apoio total assim, para o país. Ele entendia que eles não estavam preparados, assim como aconteceu também com a China, para instaurar um sistema socialista no país.
mas eles sempre tiveram um vínculo muito forte. Isso durou até mais ou menos um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Marechal Tito, que era o ídolo, era o cidadão lá da Sérvia, todo mundo adorava ele passou a não concordar com as medidas, com as políticas adotadas pela União Soviética, né? Ele acabou não concordando, e aí aquele flerte, aquela admiração que ele tinha em relação à União Soviética diminuiu bastante. E aí ele, ao invés de estreitar ainda mais, estabelecer vínculos mais fortes com a União Soviética, se afastou. E aí também, historicamente ele tinha uma proximidade maior com a União Soviética do que com os Estados Unidos, ele ficou à parte, né? E aí ele fundou, né, esses países, que não eram todos, não tinham essa configuração, eles fundaram os blocos dos não alinhados, né? Isso em 1948. Eram países que não tinham relações mais diretas nem com a União Soviética e nem com os Estados Unidos, que eram as duas potências mundiais do momento, né? Eles formaram o bloco dos não alinhados. E durante um bom tempo, né, o país ficou dessa forma, né? Teve essa posição política. Com a morte do Marechal Tito, ainda na década de 80, esses territórios, que eram um só, vale destacar, era praticamente um território só, todas essas divisões que a gente consegue observar, e não existia essa separação entre Bósnia, Montenegro, Bósnia, Sérvia, Croácia, Eslovênia e Macedônia. Não havia essa separação, era um território único. Começou a ocorrer os movimentos de separação, né? Começou a ocorrer alguns movimentos separatistas, né, no território sérvio, e croata e eslovênio. E aí isso foi se aprofundando, e com a dissolução da União Soviética foi um ponto de partida também, foi uma gota d'água, era o que faltava para ocorrer a emancipação, podemos chamar assim, dos países que compõem né, faziam parte do território sérvio, croata e eslovênio. E aí alguns países se separaram sem maiores problemas, como é o caso da Albânia, como é o caso da Macedônia. Esses países eles simplesmente manifestaram o desejo de tornar-se independentes. O restante dos outros territórios aceitaram, a comunidade internacional aceitou, tranquilo, né? Não houve conflito. Agora, entre Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Croácia, Eslovênia, nós tivemos vários conflitos, né? Principalmente na Bósnia e Herzegovina, na metade da década de 1995, né? No ano de 1995, em que a gente teve, inclusive, né, alguns episódios ali de assassinatos de muitas pessoas, né? Aquele evento chamado Srebrenica, né? Milhares de pessoas acabaram perdendo suas vidas em função dos conflitos políticos e étnicos que existiam no país. Tá? Pelo mesmo processo, a Croácia, ao longo da década de 90, da mesma forma em relação à Croácia, que passou por vários episódios, né, de conflitos. Né? Então toda essa região ela é marcada por conflitos. Né? Inclusive nos dias atuais, alguns países ainda possuem reflexos desses conflitos e do certo atraso, como eles ficaram meio que isolados do restante do mundo, tanto da União Soviética como dos Estados Unidos, são países que são mais atrasados economicamente do que o restante dos países europeus e principalmente dos países que estão próximos. Né? São países que não são desenvolvidos, apesar de estarem no contexto europeu, né? Quer dizer, tecnicamente são desenvolvidos, né? Mas na prática eles têm vários problemas sociais como qualquer outro país subdesenvolvido, na América do Sul, no continente africano, nos países asiáticos. Eles têm um cenário muito parecido com esses países. Né? Tem atrasos em vários aspectos, são países pouco industrializados, alguns deles passaram a se industrializar somente no início do século XXI. Tá? Tranquilo, pessoal? Então era isso, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.